De verdade. Ouça todos os dias, programa Um Novo Dia, de segunda a segunda, das 6 às 7 da manhã. Rádio ZLZN, a cara do povo. ZLZN, a rádio mais popular do Brasil. Muito boa noite, está no ar o QGCast, o podcast do site qgdoautomóvel.com, toda quarta-feira online com você, a partir das 19 horas, por meio do Facebook, YouTube, app da rádio ZLZN. Lembrando que o nosso aplicativo está disponível para Android e iOS. Baixe aí para acompanhar as personalidades que irão passar por aqui para falar tudo sobre o cenário automotivo do Amazonas, do Brasil e do mundo. Eu sou Alfredo Filho, especialista em marketing automotivo, fundador do QG Automóvel, e nessa noite temos aqui os proprietários da Bela Despachante, duas gerações que sabem tudo sobre registro, transferência, licenciamento, enfim, toda a parte de legislação e documentação necessária para quem tem um veículo. Pedro da Bela, fundador, e Pedro Henrique, gerente da Bela Despachante. E para me ajudar nesse bate-papo descontraído, tenho aqui ao meu lado Pablo Medeiros, jornalista aficionado pela cultura automotiva. Boa noite, bem-vindos a vocês aí. Boa noite. Pedro, já para a gente iniciar, conta um pouco da sua história, como foi entrar nesse mercado, da tua jornada ao longo desses mais de 40 anos da Bela Despachante. Bom, boa noite, Alfredo, boa noite, Pablo, boa noite aos ouvintes da rádio ZLZN. E vou contar um pouco aqui da minha experiência, né, sobre empresário no ramo de despachante de veículo. Bom, eu sou filho de Maués, né? Vim de lá com 17 anos de Maués. Meu pai lá era agricultor, minha mãe era também agricultora e pescador, meu pai era pescador. E eu fazia todo esse trabalho de roça, farinha, pescar, tarrafa, espinhel, tudo isso eu fazia naquela época até os 17 anos. Vivia da agricultura. Da agricultura, até os 17 anos. Após 17 anos, minha mãe viu aquela minha situação que eu vivia e ela não queria que esse trabalho para mim. Aí um dia ela me chamou e disse assim: meu filho, é o seguinte, eu vou te mandar para Manaus, porque eu não quero essa vida para você. Aqui eu já conheço, lá eu não sei como é que é, mas tenho certeza que ela era muito, muito católica, ela disse assim, que Deus vai te iluminar os teus caminhos e tu vai ter uma outra vida para lá, e Deus vai te abençoar. E assim começou a minha vida, né? Eu vim para Manaus e tive um emprego como boy, mas eu não conhecia a cidade naquela época. Manaus era pequena, apesar de ser pequeno, caboclo do interior. Que ano mais ou menos assim? Isso década de 60, por aí? Década de 70. 70 já, né? 77, 78 mais ou menos. Então, eu trabalhei um ano nessa empresa, não deu certo, eu saí. Quando foi um dia, eu tinha que procurar emprego, porque a necessidade era muito grande naquela época, né? Tinha que ajudar minhas irmãs e tinha que me alimentar também, porque fome dói, né? Aí um dia eu estava na Praça da Matriz sentado com o jornal e naquela época, como eu era do interior, eu tinha vergonha de pedir emprego. Porque meu pai, ele nunca me ensinou assim, a ser dependente, assim, sempre a gente tomava a decisão, ia buscar, ia procurar peixe, ia pescar, ia fazer coisa. Então esse negócio de pedir nunca entrou assim na minha essência, né? Então um dia eu estava na praça, eu peguei o jornal, aí estava lendo, aí apareceu um amigo meu e disse assim, o que está fazendo aí, rapaz? Eu disse, rapaz, estou atrás de emprego. Eu disse assim, eu tenho um amigo meu que está precisando de um emprego, está precisando de um rapaz para trabalhar, tu quer ir lá? Quero. Aí me levou lá. Chegando lá com o despachante, ele chegou para mim e disse assim, você sabe datilografia? Eu nunca estudei datilografia, mas a vontade, né? A vontade de trabalhar, de vencer na vida, eu virei para ele e disse, sei. Olhei para a máquina assim, tinha lá as letras tudinho, tinha os números tudo, digo, sei. E já tinha visto alguém trabalhar em máquina. Aí disse, faz esse requerimento aqui. Aí eu perguntei, como? Ele disse assim, você vai copiar esse requerimento para mim aqui. Daqui, o requerimento é esse aqui, faz. Naquela época, tudo era manual para o Detran.
Aí você tinha que fazer o requerimento, tudo era manual. Imagina naquela época sem telefone, sem celular, sem nada. Aí, eu olhando aqui para o requerimento, peguei a máquina aqui, claro, passei um tempão para fazer, né? Só isso aí mais que tirador de espírito. Mas fez, né? Fez. Aí, então, terminei de fazer, ele estava precisando de uma pessoa, ele disse assim, tá contratado. Porra, bacana. E nesse contrato, o que eu aprendi com meu pai, né? O meu pai dizia assim, cara, é o seguinte, você tem que ser proativo, você tem que conhecer as coisas antes de você ir em qualquer lugar, você tem que conhecer tudo que está ao seu redor. Então foi aqueles conselhos dele de ficar zoando na minha cabeça, aí eu comecei a conhecer todo o sistema do que fazia, né? Todos os procedimentos. Todos os procedimentos. E a pessoa me gostou tanto de mim, dessa situação, porque eu era bem decidido. Eu ia lá e procurava resolver os problemas. E fazer amizade. Fiz amizade com o pessoal quem eu tinha contato direto e eles me ajudaram muito. Então, aí eu evoluí. Fiquei 3 anos. Depois, tinha outro despachante me chamando, mudei para outro despachante. E eu sei que no ano de 1978, eu já conhecia bastante. Eu digo, pô, eu vou experimentar ser despachante, né? Resolveu empreender. Aí eu empreender. Aí eu contratei uma contadora, ela deu entrada nos processos. Naquela época, ela passava mais de 3 meses, 4 meses para abrir uma empresa. Entendeu? Aí eu consegui abrir a empresa. Eu sei que agora, dia 13 de março, a gente vai fazer 43 anos de existência da Bela Despachante. E por aí foi. Aí o nosso escritório era uma máquina de datilografia. Somente, que naquela época não era o que tinha. Aí por aí foi, e foi com essa disposição de vencer na vida, porque o meu projeto de vida era ser um dos grandes despachantes, entendeu? Quer dizer, tinha os despachantes, sempre os despachantes, eles têm aquele profissional que eles são bem... Não são bem... não tem uma boa reputação, né? Então, naquela época, como era fácil de ganhar dinheiro, os meus amigos que trabalham como despachante, eles ganhavam dinheiro hoje e estouravam. Eu não, eu ganhava meu dinheiro, pagava minha alimentação e o restante que sobrava eu investia dentro da empresa. Quando surgiu o computador, eu comprei computador, comprei fax. Verdade, é fax. Aí depois eu falava despachante de manhã, de tarde, de noite, no trabalho, na escola, onde que era despachante. Mas antes de chegar aí, aproveitando que tu falou da máquina de datilografia, mata uma curiosidade. Como que era a comunicação e o trabalho do despachante nessa época? Nessa época, o trabalho do despachante era assim, você tinha uma concessionária, naquela época tinha, eu acho que 3 concessionárias em Manaus, só que era uma da Ford, uma da Volkswagen, que era o Posto 7, tinha era a Imesa, né? Naquela época. Vocês que gostam de carro sabem disso. Imesa. Aí tinha também a Dodge, depois tinha a Dodge. Esse aí já não é da minha época. Não, mas é da mesma época, essa é da mesma época. Aí veio a Dodge, aí por aí foi. E naquela época é o seguinte, você fazia para a concessionária, emplacava os carros para a concessionária e o cliente não tinha o que fazer, não sabia, porque era difícil fazer, ele tinha que procurar um despachante. Mas não existia o que nós temos hoje, essa comunicação que tem hoje, né? Uhum. E as pessoas iam na empresa fazer, as empresas procuravam um despachante para fazer, porque tinha toda essa burocracia, né? Agora tem burocracia também, só que mudou o estilo de burocracia, né? Agora a burocracia já é completamente diferente. Mas foi isso aí. Quer dizer que esse período da datilografia aí, pelo visto, teve uma demanda por conta até mesmo da falta de informação que se tinha naquele período, né? Porque era assim, você dava entrada, por exemplo, no Detran, 50 documentos. Aquilo era tudo manual. Eu dava entrada, subia, tinha um tal de subir, conferia o protocolo quando descia o documento. E as funcionárias do Detran, daquela era da datilografia lá. O nome do camarada era Raimundo, às vezes saía Raimunda, saía Antônio, era Antônio. Digitava errado, mas o importante era sair o documento, porque o camarada queria pegar o carro para dirigir, entendeu?
Então era uma situação, era divertido. Na verdade, eu acho que cada época tem seu tempo e você se diverte do jeito que da época, né? Uhum. Por exemplo, hoje todo mundo tem celular, por quê? Porque é a época do celular, é a época da comunicação, de você estar no celular, coisa. Já esqueceram do telefone, não existe mais telefone. Em casa eu não tenho mais telefone. Vocês têm telefone em casa? Não tem mais, não. Tenho linha E o fixa. da Bela Despachante, ele foi evoluindo ao passar do tempo, da mesma maneira que a evolução seguia. Eu seguia em frente, porque esse rapaz estudava, era pequeno, naquela época era eu que fazia os despachos, eu ia para o Detran, eu que ia para o banco, pagar o banco. Chegou um ponto da Bela Despachante que queriam tirar a gente do Detran porque tinha 3 caixas do banco lá e nós entrávamos no banco, eu ia para lá 9 horas da manhã e quando era final de mês eu saía 8 horas, 9 horas da noite. O banco em Brasília encerrava e eles queriam encerrar aqui em Manaus e eu ficava lá dentro pagando, porque eu tomava conta de todos os bancos pagando documento. Tanto que nós evoluímos de regularização de veículo. Então, nós trabalhamos muito na parte de concessionária, né? A gente tinha bastante concessionária para fazer esse serviço e nós tínhamos essa produção muito grande. Aí chegou um ponto que o Bradesco chegou comigo e disse assim, ninguém está te aguentando. Vamos conseguir um Banco Express para ti. Bora, conseguiram um Banco Express. Hoje, nossa empresa ela é equipada, tem banco de pagamento, só o terminal para pagamento de documento. Então, o cliente entra na nossa loja hoje, se ele faz o pagamento, nós recebemos cartão de crédito, ele faz o pagamento, nós pagamos o documento, ele já sai com o documento em mãos e a placa em seguida. Ele não precisa ir mais ao banco, né? Para efetuar o pagamento, voltar. Hoje ninguém mais vai no banco, né? Justamente. Ninguém mais vai ao banco. Difícil. Pedro, aproveitando que tu falou dessa questão da datilografia, eu estou imaginando aqui situações inusitadas que podem ter acontecido aí, como tu falou. O cidadão era o documento. Queria o documento. Tem alguma situação assim que tu lembra, que foi muito inusitada nesse período que imagina... Que era datilografia. Tudo. Imagina os erros que surgiram... Na verdade, existia muito erro mesmo. Porque imagina tu, com aquele monte de documento, tinha que consultar a multa. O camarada tinha aquele livro da Prodan, aqueles formulários da Prodan dessa altura. Aí ele ia procurar manual ali. Ele procurava... Igual... Tu já viu aquele papel que vem... Aquele verde branco. Quando você vai votar agora, ele não vai procurar teu nome ali? Sei. Assim que era procurar, eles procuravam a multa através das placas ali, né? Aí você passava 1 hora e botava aqueles carimbos, era o requerimento, ficava todo carimbado. Que era setor de multa, setor de multa do Detran, setor de multa da Polícia Rodoviária, tudo isso fazia. E nessa parte de documento, nós tínhamos uma situação que, como era muito documento, cada despachante queria levar o seu, né? E tinha que levar no mesmo dia, porque o outro levava no mesmo dia, tu tinha que levar antes dele ou então igual a ele. Aí você dava entrada no Detran, subia. Quando subia, você conversava com a chefa do setor lá, ela dizia assim, da Bela, fulano, tá bom. Aí separava os documentos. Aí as meninas lá queriam sair cedo também. Aí saiu os nomes errados. Raimunda com Raimundo. Mas o importante era a placa que eles queriam, entendeu? Depois a gente corrigia a mesma coisa. O erro levava depois para corrigir, mas o importante era sair o documento. Para quem chegou agora, através das redes sociais ou pelo aplicativo da Rádio ZLZN, esse é o QGCast, podcast do QG do Automóvel. Estaremos aqui todas as quartas-feiras com você, sempre às 19 horas, por meio do Facebook, YouTube e aplicativo da Rádio ZLZN. O aplicativo está disponível para Android e iOS. Pedro Henrique, para você foi natural começar a trabalhar na Dabella? Como é trabalhar com o seu pai, né? Que é uma empresa familiar? Eu me lembro que na época ali do ensino médio, que a gente vai começar a querer ganhar mesada, né? A trabalhar, e a gente se torna um custo pro pai já, né? E aí eu estudava pela parte da manhã, e aí eu saía da escola e tinha que ir pro Dabella lá. E aí eu ajudava naquela parte operacional de emplacar os carros na concessionária. Então imagina assim, um garoto pegava uma bolsa assim cheia de placa
E aí eu tinha que emplacar os carros lá nas concessionárias, emplacando um a um. Aquele serviço braçal mesmo. Então, aí eu fui começando a receber um salário. E aí fui começando a me divertir também. Porque a gente vai conhecendo as pessoas das concessionárias e eu ia gostando daquilo. Então, praticamente, comecei nessa parte assim de operacional. E aí depois eu fui promovido, né, para ser estampador de placa, né? A gente tinha uma fábrica pequena de placa e a gente sempre ajudava o Detran na época, porque era uma demanda muito grande. E a gente ajudava o Detran batia a placa lá e eu comecei a me envolver também a pintar a placa, estampar a placa, manual. Manual. Para quem não sabe, aproveito. Era aquela amarelinha ainda. Como é que era esse processo? Conta pra gente, para quem tá nos ouvindo agora, como é que era esse processo da placa? Era tem aquela chapa física, né? Porque assim, tem muita curiosidade, né? Imagina, tem gente que pensa que a placa não Hoje tem em dia, ideia né? que Hoje em dia totalmente já é estampada já numa máquina, já é né? estampada numa máquina. Antigamente não era imprensada. A gente tinha os números, aí colocava os números lá na estampa, aí tinha que ter uma máquina que amassava. A prensa. E fazia o molde. Aí fazia, já tinha os numerozinhos, formato. aí baixava. Até isso, na época, o próprio Detran também, na correria, era JWW. Às vezes o cara colocava WWJ, aí estragava uma placa na época, né? Então a gente fazia isso, aí eu depois tinha que pintar, pegava tinta, ia e era pintava. Tudo manual. E eu me divertia naquilo, entendeu? Manual. Aí tinha que emplacar, depois eu fui passando por essas fases de tirar cópia, era um tirador de cópia que tinha que montar processo, e aí a gente vai cadastrando, vai se envolvendo em todo o processo da empresa. E acaba aprendendo todos os procedimentos também, né? Assim como teu pai. Né? Eu acho que isso é fundamental, né? Começar de baixo, porque às vezes ali eu era um subordinado mesmo. Chegava todo suado, que jogava bola, né? Chegava todo suado, pegava uma camisa nova, limpa. Mas na época da placa amarela que você falou, era mais... Antes dele. Eu acho que ele já é da placa cinza, né? É da placa cinza. Essa placa amarela, ela era feita no martelo mesmo. Caramba. Porque naquela época era feito no martelo. Não tinha prensa. Não tinha prensa. Era feito no martelo. Tinha um camarada que fazia lá no Detran, mas ele fazia no martelo, que era aquela chapa, era chapa de ferro mesmo. Entendeu? Aí ficava... Então, quando passava a placa, eu tinha que esperar ele fazer as placas. Então, era por isso que era uma correria, entendeu? Eu comprava o carro, tinha que esperar a placa sair, porque o camarada lá tinha a equipe dele, mas ele também era torrão, o cara ele não era fácil, não. Era tudo manual, mas essa correria de placa nunca acabou, né? Hoje o cara compra um carro, ele pensa que tá comprando uma balinha, ele quer pra ontem. Quer pra ontem já. Sempre foi isso. Sempre foi isso. A gente sempre entende a pressão das concessionárias. 43 anos pegando pressão de cliente sobre documento, né? Comprou o carro para a esposa, né? No dia do aniversário dela, a placa tem que vir. Aí tinha que dar o jeito. Muito interessante isso aí. Mas foi assim, é uma época que é história, né? É história. Eu, pelo menos, eu tenho toda essa história. Eu gosto de contar, falar da minha identidade, falar das minhas... De onde eu vim, sabe? Contar toda essa história das minhas raízes. Eu não esqueço isso aí. Eu gosto de jaraqui frito, eu gosto de peixe, adoro peixe. Então, porque eu acho que o homem não pode perder essa raiz, né? Não pode perder essa identidade dele, de onde que ele veio. Ele tem que... Eu já viajei para vários lugares do mundo, entendeu? Mas quando eu chego, primeira coisa que eu fiz uma viagem agora recente, eu cheguei e estava dando para comer peixe. Primeira coisa que eu fui, passei no supermercado, comprar peixe e eu e minha esposa, a gente vai lá para casa fazer peixe. E pior que é assim, é sempre peixe e a farinha. É peixe e farinha, não tem jeito. Vai em outro lugar, a farinha é diferente, não é igual. E você fica... Né? Essa ligação, né? Você que é de Maués, veio há 46 anos ou mais, né? Porque só a da Bela Despachante tem aí e não mantém essas raízes. Pedrinho, que estava contando, então, tu fez um 360 na empresa antes de estar ali ao lado do teu pai, estar tendo conhecimento de todo o processo, de todas as atividades, até mesmo da Bela, não é? Foi, graças a Deus ali eu passei por todos os processos para conhecer também. Eu acho que não sei se foi proposital, mas
eu acho que é muito a gente valorizar isso agora, então, e a gente conhecer hoje os ambientes para poder gerir, né? Exatamente. Mas eu Gerir um acho que negócio, tem né? sempre um pouco assim, né? Você pegar assim as empresas familiares, sempre é assim. Né? O pai sempre tem uma visão assim, não, tem que mostrar uma visão geral da empresa, isso é importante. E engraçado que na família, assim, sempre tem um que se destaca para alguma função a mais, né? Outros não se destacam. Outros que não querem nem saber. Eu tenho uma filha que ela é dentista, ela não quis, ela foi para a empresa, ela disse, "Ei, pá, mas aqui não dá para mim não, eu vou embora. Aqui não dá." Tá bom, siga para ele. Esse aqui não, já gostou, mas já estuda, é muito estudioso, ele estuda bastante, ele gosta de conhecimento sobre o assunto, entendeu? Aí tem outro que só fica no Detran, também manja tudo que é coisa do Detran, regularização, legislação, é só no Detran. É assim que a família toda está lá. Aí tem nora, tem sobrinha, né? É assim. Minha esposa trabalha com a gente. Na verdade, toda a família se envolveu. Se então. envolveu. Respira documento de carro. Para quem chegou agora, através das redes sociais ou pelo aplicativo da Rádio ZLN, esse é o QGCast, podcast do QG do Automóvel. Estaremos aqui todas as quartas-feiras com você, sempre às 19 horas, por meio do Facebook e aplicativo da Rádio ZLN. O aplicativo está disponível para Android e iOS. Então, assim, uma dúvida que eu tive assim é uma empresa familiar, já tem há mais de 43 anos, como o senhor falou, e assim, existe um processo de transição já para o seu filho? Já, porque acontece que a gente chega a um ponto que você quer descansar, né? Quer aproveitar a vida, né? Justamente. Aproveitar a vida. E eu, por exemplo, falando comigo com relação a eles, eu observo cada vez, eu vou tentando moldá-lo para como fazer, por que fazer, né? Como orientando ele, que vai chegar um ponto que eu vou dizer assim para ele, cara, cadê? Eu vou sair, já vou voar. E já não está muito longe mais não, né? Não está muito longe mais não. E então, quando você sente que a pessoa está preparada para qualquer situação, aí você solta, porque ele não vai ficar 100% preparado, mas ele já vai saber qual é o passo que ele tem que dar na hora que apertar o cinto, né? Ele vai saber, tipo, o papai fazia assim, ou tenho que fazer assim, ou é eu, ou é a empresa. Vai lá, aproveitando, Pedro Henrique, desde abril a gente viu aí que entrou em vigor as novas regras, né, do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Isso. A lei que foi sancionada, né, no ano passado, enfim, entrou agora em abril, estabeleceu mais de 50 alterações aí que devem ser observadas pelos condutores. Fala pra gente como que isso impactou os condutores, qual a avaliação de vocês, imagino vocês estão ali em contato direto com condutores, né, que são as pessoas que procuram os serviços até da tabela despachante. Fala um pouco pra gente sobre isso. Uma das principais atualizações que teve, né, acho que foi um benefício muito da população, foi a CNH para 10 anos, né? Então, ali quem tem até 49 anos, quando renova a carteira agora, a partir de agora, ganha ali 10 anos. 59. 59 e até 65 caiu de 3 para 5 anos também. Então, esse foi um grande benefício para a população. Outra atualização que teve muito boa para a população foi os 40 pontos, né? Hoje, quem tem a atividade remunerada é 40 pontos fixo ali, você não perde a carteira, que antigamente era 20 pontos. E para quem não tem também é 40 pontos, e se receber uma gravíssima já cai para 30, se receber 2 gravíssimas já cai para 20, como funcionava antes. Então, essas atualizações teve benefício, sim. E quem estava respondendo processos anteriores consegue aproveitar, né, a nova atualização. Então, por exemplo, quem ia sofrer uma suspensão com 20 pontos antes de abril, com a atualização recebe esse benefício e não vai perder mais a carteira. Entendeu? Então, automaticamente, isso foi em todo o Brasil. Tem outras atualizações da cadeirinha, né? Era até 7 anos, subiu para... Era 10, subiu para 10 anos, até 10 anos. Uhum.
E tem outras atualizações teve muito benefício também da população. Tem um benefício aí que é super interessante também. As pessoas que não tiveram nenhuma multa durante o ano, eles têm um abatimento no valor do IPVA. O desconto do condutor, né? O condutor que não teve multa, nenhuma infração, ele tem um benefício que a Cefaz concede para ele. Tem 30 dias antes de vencer o IPVA, ele dá entrada no... tudo via... Tudo online agora, tudo pelo online. protocolo você faz. Ele só tem que pagar uma taxa de 2,50, se não me engano. Faz uma taxa de 2,50 e Vale a pena, né? Só para não perder o hábito, né, da cobrança. E dá entrada no requerimento e a Cefaz dá esse bônus para ele. Mas isso 30 dias antes. Tem que fazer 30 dias antes de vencer o vencimento. Mas imagina, quanto será que vai ser o desconto, dependendo do valor do IPVA dele? Eu não sei te dizer quanto é o desconto, mas tem um desconto lá. Começa com 10, depois que se você não cometeu uma multa durante 2 anos, sobe para 15 a mais. Eu acho que até 15. É porque eu falo assim, né? Imagina, dependendo do valor, 10%, 2,50 se torna... Sim, né? Você tem... Mas se você vê agora IPVA, houve um aumento muito grande no valor do IPVA esse ano, né? Porque houve aumento do valor do veículo. Então, aumentou a porcentagem, né? Também. É porque como é que funciona a cobrança do IPVA? A cobrança do IPVA hoje, você compra o carro ali, você paga a porcentagem do seu carro com a alíquota da nota fiscal. Depois de um ano, esse carro, antigamente os carros desvalorizavam. Agora, quem comprou um carro ano passado, quem for licenciar esse ano, o valor de mercado do carro está mais caro do que o ano passado. E ali no mercado, né? Isso. Aí a alíquota, por exemplo, um carro 100 mil, você pagou esse ano, deve estar uns 120, 115. Uhum. E o preço de mercado dele subiu, você vai pagar ali a média do preço de mercado do carro. A Cefaz tem essa tabela. Ótimo, isso que tu está deixando bem claro, que não é que o valor do IPVA aumentou, a questão que os carros valorizaram. Houve a valorização do veículo, né? Um dos balizadores é a tabela FIP, não é isso? E por conta da tabela FIP, hoje, em 2018, vamos dizer, teu veículo estava valendo 70 mil reais, só que aí, por conta disso, um tempo tu esperando que ia haver a desvalorização, ainda está valendo hoje 70 mil reais, ainda vai ter que pagar aquele valor de 2018. É isso. E o susto, esse consumidor, esse condutor, quando te pergunta isso, como é que ele está lidando com isso? Sabe? Porque ele passou a vida dele pagando, né? Reduzindo, gradativamente caindo. Aumentou. Como assim? Aumentou. Então a gente realmente está assustando todo mundo está assustado, porque os carros super valorizaram, quem tem um carro de ticket maior, né? É porque aí é a mão do mercado, né? Não tem como... E aí o cara não acredita, né? Não, tá errado. Mas aí a gente vai fazer a consulta, vai ver a média de carro, tabela FIP, e aí explica e o cara realmente... Ele teve esse benefício, né? Mas, porém, ele vai ter que pagar mais agora. E aí que entra a questão do despachante, né? Imagina, esse conhecimento de fazer com que ele entenda que se ele entrar com um processo 30 dias antes, né? Como estava explicando... Ele pode, se ele não tiver multa, né, durante o período de um ano, ele já começa a ter um benefício de desconto. 15%, né, Pedro Henrique? 10% e 15%, 2 anos, aí é gradativamente. Mas é muito bom esse desconto, né? Vale a pena. Mas uma coisa também que tá interessante com tudo isso, com todos esses aumentos, né? Porque a gente está saindo de uma pandemia, né? Sim. Tem muita gente também que está meio ruim das pernas, né? Está meio... Aumento, porque não foi só o carro que aumentou, né? Tudo aumentou, né, cara? Você vai no supermercado, você vai na feira, tudo aumentou. Então, está aumentando também a inadimplência de pagamento, né? Isso vai estar influindo muito no imposto do IPVA. Não sei como é que o governo vai facilitar. Eu ouvi saiu aí na televisão, aí, no jornal, que eles estavam fazendo estudo para ver se baixava o preço do IPVA, né? Isso. Não sei. O Detran e a Cefaz estavam estudando um meio de baixar. O governador tinha autorizado eles fazerem esse estudo. Eu não sei se vai baixar, né? Porque já começou o meu ano de pagamento, para o final 1 já começaram a pagar, já vai para final 2, final 3. Então não sei como é que vai ficar. Se até agora não fizeram, né? Aí como seria? Esse trabalho do despachante que você está falando, assim, a gente
Porque hoje, com o marketing, né? A gente estava conversando antes. Hoje as coisas estão um pouco diferentes, né? Como no passado. Completamente. Hoje a gente já tem um canal no YouTube, do Da Bela Despachante. Um canal no Instagram. Então a gente tem um canal no Facebook também. E o que a gente faz? A gente não é aquele outdoor de promover. A gente faz aquele consultoria, né? Então a gente separa as principais perguntas e vai colocando, tirando dúvida e ganhando autoridade, ganhando a confiança das pessoas. E o consumidor também mudou, né? O consumidor ele já chega com pesquisa, com algumas informações. Ele já vem contigo, né? tudo aqui no celular, né? Falando. Uma coisa também que é muito interessante a gente falar aqui, o PCD. A gente já fez até um vídeo antes sobre o PCD, também tem desconto bom para quem tem deficiência física, o autismo também, para quem tem crianças desconto? Autistas. Tem desconto bem agressivo na compra do carro, tem desconto também no IPVA do carro, ICMS, PI. Entendeu? Então, é interessante você aproveitar também, caso vivencie isso, né? Tu falou no teu canal do YouTube, assim, primeiro fala o nome, né? Que é sempre bom. E assim, o que te levou a fazer isso? Como o Instagram, tentar em contato com novos públicos? Eu gosto muito de estudar isso, né? Então a gente estava nessa área digital, como a gente está aqui na área digital, então a gente viu que eu precisava ganhar autoridade, precisava ganhar respeito e precisava compartilhar as maiores dúvidas, porque às vezes a gente fica falando várias vezes das dúvidas, então é melhor a gente promover vários vídeos educativos para ganhar esse tipo de autoridade. Então, assim, eu pesquisei muito o que as pessoas estão fazendo em São Paulo, a gente pesquisa muito o que está fazendo no Sul, no Rio de Janeiro. E tem canais muito grandes lá de despachante. E engraçado que vem muita gente também tirando dúvida da gente de fora, querendo fazer serviço com a gente de fora. Pô, a gente já fica, será que dá agora que tá tudo digital, né? Então a gente pesquisou. Estamos com quase 6.400 inscritos. Isso. É um número expressivo. Vai botar 6 mil pessoas dentro de uma sala. Exatamente. Mas o que é interessante que com a pandemia, essa pandemia, você tinha que... Foi um alerta para o mundo todo você usar as redes sociais para se comunicar, né? E as pessoas pegaram gosto, né? As pessoas pegaram gosto. E nós do Da Bela também, quando começou a pandemia, nós já estávamos migrando para essa parte digital. Nós já tínhamos o WhatsApp, né? WhatsApp já era no WhatsApp. Então, nós já tínhamos uma equipe formada para atendimento já pelo WhatsApp. Porque já era uma situação que a gente já vinha estudando, como o Pedro Henrique mesmo falou, nós já vimos percebendo que o caminho ia ser aquilo e estava dando resultado. Tanto é que nós tínhamos 6 lojas, né? 5 lojas. 5 lojas. Nós tínhamos 5 lojas. E Entendeu? hoje? Hoje nós temos uma só. Porque nós temos uma equipe que atende pelo WhatsApp. Equipe digital. Digital, entendeu? Então, entendi. A equipe digital, as pessoas hoje, por exemplo, quando surgiu o Pix agora, ninguém mais quer ir no banco fazer transferência. Faz pelo Pix, né? Não vai mais fazer TED, fazer DOC. Acabou isso. Acabou. A pessoa pega o telefone, pô, Pix. Pega Pix, entendeu? A pessoa não quer mais sair de casa, né? E nós trabalhamos muito isso aí, a pessoa entra, conversa com a nossa atendente e nós mandamos na casa deles para buscar o processo, entendeu? E sempre olhando o futuro. O Da Bela Despachante sempre olhando o futuro, trazendo essas informações para os nossos usuários para que facilite a vida deles. Tanto é que o nosso propósito é facilitar a vida do nosso usuário, entendeu? Dos nossos clientes. E nós temos esse trabalho, nós fazemos esse trabalho e fazemos com bastante respeito mesmo e vontade de atender, entendeu? É interessante, né? Você então acompanhou toda essa transformação, né? Imagina ali do início da datilografia, pegou o fax, imagina, pegou o telégrafo, né? Deve ter algum momento que... Telégrafo. Né? No telégrafo ali para passar informações e receber informações. Eu me lembrava você lembra quando a gente fazia caixa... Aquelas cartas que são aquelas cartas de avisando. Fazia muito isso. A gente ia pro correio com aquela sacola grande, botava no correio, pagava mala direta, né? Pagava aquilo.
Tu deve ter feito isso. Tu chegou a fazer, não? Não, sou mais novo, sou mais novo. Você ia pro correio? Tem esse cabelo branquinho aqui, mas eu sou mais novo. Você ia pro correio com uma sacola de mala direta, entendeu? Uhum. Aí chegava, botar lá no correio, o correio distribuía. Distribuía. As coisas lá na casa. Outdoor. Né? Eu ainda sou do tempo que eu fazia propaganda do Dabella, o camarada chegava para mim, vai ter um arraial ali na igreja ali. Hoje não pode mais ter arraial, porque os caras é muito ladrão, desculpa. Se a segurança tá ruim, né? Vai lá vai ter um bingo lá de um frango assado, aí tu Fala do Dabella. Fala do Dabella lá. A oferta do Dabella é despachante, o bingo aqui do frango, da galinha, aquele negócio todo. E eu toquei nesse ponto porque eu imagino como é que tu vê toda essa transformação, né? Tu que aí, como eu coloquei na mesa, desde o telégrafo, que tu já tá, né? Como é que tu vê toda essa transformação e vê essa velocidade? Imagina aí, reduziu, mas a demanda, pelo visto, deu a entender que é a mesma, né? Pelo nosso bate-papo. E a tua equipe tá ali online, não precisa mais ir pro arraial. Mas olha só. Como é que tu vê o futuro do despachante? Olha, o futuro do despachante, desde quando eu comecei a trabalhar com despachante, sempre as pessoas diziam assim, vai acabar o despachante, vai acabar o despachante, né? Uhum. Esse fantasma que até hoje... Sempre há décadas eu ouvi isso, Só né? que nós do Dabella, eu nunca pensei em ser despachante. Sempre pensei em ser empresário, entendeu? E o empresário, em qualquer situação que ele trabalhar, ele tem que estar atento a tudo que passa ao seu redor, né? Ele está atento em tudo, no meio ambiente, né? Ele tem que estar atento. E essa atenção, nós temos muito isso aí. Quando nós pressentimos, o Detran vai mudar, porque está mudando toda hora. Está mudando toda hora. E nós temos que fazer, nós temos que acompanhar. Então, esse negócio de acabar com o despachante não vai ter, porque, por exemplo, eu um dia desse eu queria resolver meu passaporte. Eu poderia lá resolver meu passaporte, não poderia? É tão fácil, você vai lá, faz da entrada. Não, eu paguei uma despachante para fazer o meu problema. Entendeu? Por quê? Porque cada qual no seu quadrado, meu. Né? Aí tem que camarada, por exemplo, tu ou você quer resolver seu carro? Eu não vou pagar despachante. Você entra no Detran, vai. Tem aquelas burocracias que você sabe que tem, né? E passa. Né? Mas tem as pessoas... Eu, por exemplo, tenho 66 anos. Dava uma reunião, uma conversa com os amigos, aí eu estava querendo mexer um negócio aqui no telefone. Um amigo meu falou assim, Dabella, esse teu tempo não é teu tempo isso aí, rapaz. Dá pro teu neto mexer, que de repente ele desbloqueia teu telefone, faz pinta e borda. Entendeu? Então, o que é o futuro? O futuro são essas pessoas, pô. Daqui a pouco vai ser o meu neto, né? Que vai gostar, porque o nome do meu neto como é o nome dele? Pedro Henrique Dabella Despachante. Ele fala... Ele tem 4 anos, ele fala que ele é Pedro Despachante. Caramba. Entendeu como é Já que tá no sangue. Então, não acaba. Eu acho que a profissão, quando você é um bom profissional, quando você tem mercado para você. Sempre vai ter. Sempre vai ter mercado. Vai se adaptar e acompanhar as tendências. Acompanhar a tendência, né? E as pessoas vão enxergar aquilo ali. As pessoas dizem, rapaz, cara, bora para ali. Aquilo ali resolve tudo. Mas você tem que ter essa garantia e esse compromisso com os seus clientes de ser um cara que resolve os seus problemas. Essa semana atendi um cliente que ele queria fazer a troca da placa do Mercosul. E ele tinha ligado para outros despachantes e falaram para ele que era obrigado a trocar. E aí? Porque eu acho que queriam fechar o serviço, né? Então obrigaram o cara. E quando ele entrou em contato comigo, eu falei, olha, você não é obrigado, é opcional. E eu expliquei a parte estética, eu acho que valoriza mais o carro e tal. E aí ele, beleza, vou fechar contigo. Fechou comigo, fez o Pix. E a gente entregou a placa na casa dele. Troquei a placa do carro dele. Nosso colaborador foi lá, trocou. Ele ligou pra mim. Vou fazer da minha moto, porque eu gostei de ti. Então, acho que tudo isso está ligado na experiência do bom atendimento, no relacionamento. Tudo ligado. Não é difícil. Agora, tu tocou num assunto a respeito sobre essa troca para placa do Mercosul. Tu falou que ela não é obrigatória. Ela não é obrigatório para alguns serviços. Eu sei que daqui a pouco a gente está recebendo aí mensagem. Fala um pouquinho como é que é isso. Bom, hoje
tem a placa do Mercosul que, no meu ponto de vista, esteticamente ela é muito mais bonita, valoriza o carro. E tem muita gente que tem a dúvida, né? Se é obrigado a trocar, se você está com aquela placa cinza e você está licenciado seu carro, normal. Se eu sou obrigado, você não é obrigado a trocar. Mas tem a exceção, né? As exceções são se sua placa ali realmente está feia, né? Tá quebrada, feia. Aí você fica obrigado a trocar nessa condição. Quando está mudando de estado ou de município, né? O carro que vem para Manaus e tem a placa cinza, ele fica obrigado a comprar a tarjeta. Então, automaticamente, ele obriga a comprar a placa no Mercosul. E na transferência de propriedade, não é obrigatório, é opcional. Então, se você está comprando um carro, está vendendo, você não tem a obrigatoriedade de trocar para a placa do Mercosul, a não ser naquelas condições que eu falei, né? Se ela estiver em mau estado de conservação... Mudar de estado. Mudar de estado ou município. Certo, então quer dizer que aí se eu comprar um veículo de um terceiro, ela tiver uma placa, ela estiver em ótimas condições, Pode manter. posso Pode manter, manter posso seguir normal, continuar ali fazendo, não é, o Isso. que é necessário todo ano, né? E é isso que a gente trabalha, né? A gente trabalha com a verdade, com a consultoria, explicando, e o cara vem por causa disso, com a retribuição. Acho que é muito interessante jogar a verdade. Com a fidelidade. Fidelidade. Eu tenho até uma informação para passar, porque é uma informação que muito procuro dentro da empresa. É o seguinte, as perguntas é o seguinte, meu carro é alienado, eu comprei um carro alienado, é obrigado a eu tirar a alienação? Olha, eu vou falar por mim, eu penso da seguinte forma, com essa pandemia aí, você não sabe incerto amanhã, de repente você compra um carro de alguém e não transfere para o seu nome, ou seu carro está alienado, você não tirou a alienação do Detran, é importante que você faça isso para regularizar o carro, né? Se você compra um carro no nome de terceiro, transfira o carro para você. Tem muitos carros que estão comprados no nome de empresa. Aí, por exemplo, eu tenho uma empresa, você quer comprar um carro, diz, pô, Dabela, compra um carro no meu nome, na sua empresa, que eu pago para você e tal. Você termina de pagar e você deixa, às vezes é parente, amigo, não deixa para lá. Aí fica. E você não sabe o problema que dá, de repente o camarada vem a óbitos, ou acontece um acidente, ou outra coisa, um problema para você. De repente, se você quer vender, e você não encontra a pessoa, de repente, é uma série de coisas. Então, o certo é você comprar, terminou de comprar, transfira para o seu nome. Você pagou a alienação? Faz a baixa. Faça a baixa, né? Porque você pode fazer também quando você for transferir. Mas você corre o risco, está existindo muitos problemas com isso aí. Antes de fazer as perguntas dos internautas aqui, eu vou deixar o nosso recado aqui. Para quem chegou agora, através das redes sociais ou pelo aplicativo da rádio ZLZN, esse é o QG Cast, podcast do QG do Automóvel. Estaremos aqui todas as quartas-feiras com você, sempre às 19 horas, por meio do Facebook, YouTube, aplicativo Rádio ZLZN. E o aplicativo está disponível tanto para Android quanto para o sistema iOS. O Pedro Henrique falou sobre da baixa. E a equipe aqui deixou até para mim separado. Da baixa do gravame após a quitação do veículo. Como é que o cara dá baixa? Você estava falando, como é que ele pode dar baixa após a quitação hoje do gravame? Porque, imagina, vamos falar lá, o ontem e o hoje, o cara ainda tinha que mandar aquela cartinha pro banco, né? Antigamente o cara tinha que mandar aquela, né? O banco mandava para casa do cliente, o cliente tinha que pegar a carta de quitação, levar no Detran, o Detran confirmar. E hoje não, hoje é tudo... online. Hoje dia até me pergunta, o banco ainda tem que mandar a carta? Mandar o DUT, o DUT ficava com o banco antigamente para o banco se proteger. Muito tempo atrás, né? Hoje não, hoje você compra o carro, você terminou de pagar, e aí, como meu pai falou, né? Você tem ali fazer a baixa. Aí o banco ele já informa online lá para o Detran que já quitou o carro. E aí você tem que fazer esse procedimento de baixa. Como eu falei, eu gosto... Tem duas situações nessa baixa. Se o carro estiver no seu nome e estiver quitado, você pode baixar ali e tirar um novo documento sem o nome do banco. É opcional. A segunda opção, se você for vender o carro, você consegue matar 2 coelhos com uma paulada só, né? Você faz a transferência e a baixa. Resolve logo. Que resolve logo. Então, às vezes, quando o cliente vai lá na loja, eu explico essa situação
E aí o cara decide, porque jogar a verdade é a melhor coisa. Então ele fica. Às vezes é questão de ego mesmo, de querer ver o documento lá sem Restrição. Sem Ele falando isso, eu imagino os casos também que já passaram aí de desespero de cliente entrando lá com vocês, indo atrás de vocês e dizendo assim, caramba, eu não sei o que fazer, o cara sumiu. Cara, a gente já viu irmão, o cara morreu. Briga de irmão, marido e mulher se separando e um tem que transferir o carro porque não vai entrar na situação da briga dele. Outra situação que eu queria observar também é o seguinte: tem muita gente que vende o carro. Meu amigo, ele não tem conhecimento do problema. Ele diz assim, eu compro teu carro, tá? Eu te dou, tá aqui o teu documento, tá reconhecido, tá, tu leva o documento. Aí ele leva o documento, se ele não for transferido durante 30 dias, ele vai pagar uma multa, entendeu? E de repente, se esse camarada não transferir para o nome dele, já passa para outro, passa para terceiro, aí você não encontra mais o vendedor, não encontra mais nada, e o imposto vai chegando no seu nome. Atividade ativa, né? Porque quem é o dono do carro é aquele que está registrado no órgão. Nome, né? Está registrado no órgão. E se você não transferir, não tirar do seu nome, você vai receber multa, você vai receber... Qualquer situação que acontecer com veículos, você vai receber. E está arriscado o seu nome com não sei quanto, 3 meses de atraso. 3 meses. Com 3 meses de atraso, ele já manda para a PGE. Já é outra despesa que você vai ter, entendeu? E se você não pagar, se você tiver uma empresa, vai para o seu CPF ou vai para o seu CNPJ e você não pode fazer nenhuma movimentação financeira, uma movimentação, não pode fazer... nota fiscal na Cefaz. Então bloqueia um monte de coisa. Então fica um alerta aí, quem tiver esse carro, que vender seu carro, vá no cartório, reconheça e transfira. Resolva Vá logo. no Detran, você vai no Detran e transfira. Aqui, ó, se você quiser um despachante, você procura um despachante de sua confiança para resolver. Não deixe carro no nome de terceiro. Só problema, né? Aqui, ó, temos outra pergunta aqui dos internautas aqui. O que fazer se você perder o CRV? Bom, é uma dúvida que muita gente tem em fazer um BO. Hoje em dia, se você for requerer algum documento por Detran, não precisa fazer o BO. Às vezes a gente se confunde quando é o documento do CRV. Hoje, a gente está até discutindo na empresa hoje, a própria delegacia não faz BO mais de CRV, de CRLV. Então... existe um requerimento padrão do Detran, onde você... Online. Se você entrar em contato com o Dabella manda para você um requerimento no seu WhatsApp, você imprime, e aí você precisa só requerer, tá? É um requerimento de segunda via, assinar no seu nome, preencher as documentações e reconhecer esse documento. Assina, reconhece, e separa suas documentações, RG, CPF e comprovante de residência, tem que ser o mesmo que estava no documento, porque se for diferente... O Detran vai te cobrar uma atualização desse endereço, então sempre tem que ser o mesmo. E a gente consegue requerer a segunda via do DUT. Agora o DUT, né, o CRV digital, agora é digital. Não é mais aquele verdinho que vinha antigamente. E facilitou muito a vida do cliente, que agora a gente consegue mandar em PDF para o cliente. E ele fica mais feliz, mais rápido. Você tocou num ponto e a gente até fez live sobre isso, mas eu acho bem interessante, né? A gente passou aí pelo momento aí de pandemia. E para quem está nos ouvindo, o dono do veículo morreu. E agora? Como é que eu faço a transferência do veículo de proprietário que faleceu? Cara, também é complicado. Muito doloroso, Acontecendo muito isso. Tudo começa pelo inventário. Não adianta... Não adianta o cara falar assim, um pai, né, deixou para o filho aqui, um carro, o pai comprou, deixou o carro para o filho ali. Não adianta dizer, todo mundo sabe, mas não adianta só de ser palavra. Tem que ter um inventário, porque no inventário tem que pegar tudo que ele deixou de herança. Carro, casa, a própria até dívida, ações, tem tudo. Então tem que estar tudo no inventário. E na hora do inventário ali, no caso, eu estou dando um exemplo de um pai que faleceu, está viúva e uns filhos. Ali naquele própria hora se não tiver nenhuma confusão, nenhuma briga, né? Naquela própria hora ali, quem vai herdar o carro, quem vai herdar a casa, dividir as partes, divide na hora ali, para poder a gente anexar a documentação no Detran para transferir para a pessoa que vai receber o carro, como herança. Certo.
Mas se não tiver nenhum problema dessa espécie, né, de inventário e tudo mais, tem como transferir? Não. Só com inventário. Somente com inventário. Somente com inventário. A não ser também que se o pai, no caso do exemplo do pai deixou já assinado, reconhecido, já tem o outro que ia receber, assinou e reconheceu, já tinha um contrato de compra e venda, já tinha um consentimento ali. Então, se acontecer o falecimento, é possível sim fazer a transferência, mas tinha que ter deixado assinado e reconhecido. Então, meu amigo, é aquela mensagem que deixou aqui minutos atrás. Transfira logo o veículo para você não ter dor de cabeça. Nem deixar de falar com amigo, nem deixar de falar com um familiar. Acontece já, cara. A gente já viu muita história assim, cabeluda. Daí outra aqui. Carro com dívida ativa. O que fazer? Bom, carro com dívida ativa você está devendo ali já a Procuradoria-Geral do Estado. Então, você tem que... a gente tem esse serviço que a gente pode ir na Procuradoria. Além de pagar a dívida com juros e multa, você ainda paga ali os 10% do advogado da União, do Estado, né? E aí, depois que baixar, a gente vai para o Detran e consegue quitar todas as dívidas. Mas quando o carro está na dívida ativa, Procuradoria-Geral do Estado. Pode procurar a Procuradoria-Geral do Estado. Tem um departamento lá no Detran. Mas tem que ir lá no Detran para poder ir no guichê. E hoje está chovendo, faz sol, está chuva. É melhor contratar no despachante para não ter essa dor de cabeça, né? Tem que vender o peixe, Treinou bem. O homem treinou. Rapaz, é difícil estacionar ali no Detran. Não tem vaga. Não tem vaga, o homem treinou. Deixei afiado, né, Gabriela? É isso aí. Deixei afiado. Com tanta coisa online e assim mesmo... Pra gente ver aquilo que tu estava falando da questão da velocidade, né? E da praticidade até mesmo, por isso que a questão... E sempre lógico, porque é uma conversa... Quem é do ramo, quem é do segmento automotivo, quem trabalha com carro, sabe que sempre teve, o despachante vai sumir, não vai ter mais despachante. Pelo contrário, hoje você quer mais do que nunca praticidade, não é? É verdade. Desde que você trabalhe com responsabilidade, respeite seus clientes, você consegue fazer muita coisa ainda. Tem muito serviço aí. Manaus tem quase 800 mil veículos, né? Se eu não me engano, é quase 800 mil veículos. Então, é muito carro para você que está aí. Esses 800 mil não vão no Detran. Tem muita gente que quer fazer serviço com despachante. Tem uma aqui... a turma aqui está mandando até pelo WhatsApp. Comunicado de venda tem validade? Respalda contra dívidas futuras? Tem. Hoje em dia, o cartório hoje você faz a comunicação, você paga um valor de R$60 a mais, você fica respaldado na Cefaz. Se você vê todas as dívidas que pertinente ao veículo, a partir daquele momento que você comunicou a venda, é responsabilidade do comprador. Então, ele respalda sim, juridicamente e criminalmente, né? Se acontecer se você vender para essa pessoa e a pessoa não transferiu, e aí essa pessoa chegou a matar alguém, atropelar, já vai estar registrado o nome da pessoa lá. Então, se você consegue ser respaldado. Entendi. Mas ele tem 30 dias para finalizar a transferência, senão cobra a multa por atraso. Entendi, ótimo. Essa foi... Chegou aqui pelo WhatsApp. Tem mais uma aqui que é boa, assim. Como dar baixa definitiva do seu veículo no Amazonas? Aqui em Manaus, no Amazonas, é o seguinte. A primeira coisa, você tem que recortar definitivamente o chassi do veículo. Você tem que mostrar para o Detran que realmente existe um corpo, né? Sim. Então, você tem que recortar. Você tem que ter todo o documento ali, o DUT, que é aquele verdinho ou o novo. Tem que estar todo regularizado o carro. Se tiver multas, débitos, se tiver baixa para fazer, você tem que fazer tudo. E aí, retirar as placas e entregar para o Detran. As placas... Aí a gente paga uma taxa de laudo técnico na vistoria do Detran e entrega essa documentação para o Detran. O chassi, as placas e as placas. E aí eles vão fazer um laudo. Na verdade, é como se fosse um atestado de óbito. Vai fazer um atestado de óbito dizendo realmente que o carro faleceu. E aí a gente vai para o Detran para pagar uma taxa com a documentação. Paga uma taxa e aí recebe definitivamente o atestado do veículo que
baixado. Aquele veículo. Tá morto. Esse, É um processo- esse chassi, é um esse processo chassi complicado. esse chassi que ele está falando aí é a numeração do chassi. Ele tem que recortar aquele onde tem o número do chassi que identifica o carro. Você faz recorte e tem que levar para o Detran. Agora, é uma pergunta também que as pessoas perguntam muito sobre baixa, mas eu não tenho o chassi. Então, se não tem um chassi, não tem um corpo. Então, não tem como atestar realmente que o carro morreu. Entendeu? Entendi. Ótimo. Pedro, pode fazer as tuas considerações finais, pois o nosso tempo está chegando ao fim. Qual é a mensagem que tu pode deixar aí? A gente já tá... O papo é bom, o tempo voa. O tempo voa. Eu também me assustei, eu digo... Hoje, agora o tempo voa. Mas eu quero agradecer a vocês aí pela oportunidade que deram para nós, para o da Bela Despachante, e dizer para vocês que nós estamos sempre à disposição, tanto de vocês como dos ouvintes que quiserem tirar dúvida, seguir lá nosso canal lá no YouTube, nós tiramos muita dúvida. E o da Bela Despachante sempre está à disposição para receber quem nos procurar lá, fazer aqui meu mexão, né? Nos procurar e resolver os seus problemas. Nós temos uma equipe toda treinada e à disposição para resolver os problemas, tá? E dizer para as pessoas que a melhor coisa que tem na vida é se você ter seu carro, que é um bem maior, você tem que cuidar ele como um filho. Então você tem que ver a documentação para andar regular, para não ter problema. E ajudar o nosso povo, né? Dirigir melhor, né? Dando sinal de seguir as leis de trânsito. É isso aí. Pedro Henrique, fica à vontade também para fazer as tuas considerações finais. Eu quero agradecer também mais uma vez a oportunidade de estar batendo um papo aqui, conversando, tirando a dúvida dos ouvintes. Estou à disposição lá, quando você quiser ajuda, se você quiser gravar algum vídeo, para mim ajuda muito, fico muito feliz em fazer aquela troca de figurinha, claro. aquele bate-bola. Quero dizer também que o da Bela Despachante ele faz parte mesmo realmente da vida de um motorista, né? Porque a gente cuida tanto ali da CNH dele, que é a renovação, o licenciamento, a transferência quando ele vende, segunda via. Emplacamento, também, quanto ele cobra, quanto ele compra. Então, desde quando ele nasce, né, até quando você vai transferir. E aí teve aquela demanda de cliente que pega a multa aqui em Manaus, né? E a gente trouxe uma franquia de fora, de São Paulo, que se chama Mr. Multas. Aproveitando aqui para vender, né? A gente trouxe uma franquia Mr. Multas que é especializada em recurso de trânsito, em recurso de multa. Então, se a gente via que as pessoas tinham dificuldade aqui em Manaus, não tem tempo realmente de sentar e fazer, não tinha um escritório jurídico, não tinha uma empresa para fazer. E a gente trouxe uma empresa credenciada, especializada em direito de trânsito, que ajuda as pessoas que estão nessa situação de multa. Show de bola! Obrigado por aceitarem o nosso convite e compartilharem com a gente tanto conteúdo importante para facilitar a vida da nossa audiência, dos amazonenses, né? O Adabela aí pode dizer que já está na vida do amazonense mais de 40 anos. Quero agradecer também aos que estiveram com a gente ao longo desse podcast. Sigam nossos perfis nas redes sociais e ativem as notificações para ficarem por dentro. Obrigado, Pablo Medeiros. E com a transmissão e operação de áudio de Digão Lopes e Ailton Martins, produção e edição do site QG do Automóvel, apoio técnico do Brendo Cidade. Obrigado pela sua companhia e eu te espero no próximo episódio, se Deus quiser, aqui na Rádio ZLZN, que é a cara do povo. ZLZN, a rádio do site imediato. Cansado de ter problemas com a conexão da internet da sua empresa? Não aguenta mais esperar horas e horas para baixar ou enviar um único arquivo?